Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha falar do teu coração, que Deus venha iluminar os teus passos, as suas decisões através da poderosa palavra de nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez meditando na palavra, falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo e entramos em cadeias espirituais, nos diz o Salmo inteiro, lá o 107, depois você possa ler. Amém? Temos falando de cear indignamente, né? Quem anda contra a palavra ceia errado, né? E isso gera consequências e a gente vem vendo isso para que nós não viemos fazer errado. Amém? Temos nos encaminhando, né? Final de semana aqui no nosso Ministério Culto de Santa Ceia. A princípio, muitos ministérios ceiam praticamente sempre no final do mês, né? Então a gente quer que os irmãos ceiem corretamente, porque quem ceia errado, a Bíblia diz que entra numa enfermidade física, também espiritual, e pode descer à sepultura. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 em diante, ele vai explicar sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 24 em diante. Nós estamos falando da semente, que a semente é a palavra, né? Eu estou falando de Lucas 8, eu vou ler só um verso. Lucas 8, 11. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus, amém? Com esse texto nós vamos entrar em Gênesis capítulo 38, discernindo, né? Poucos dias atrás eu falei, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, né? Pela palavra nós vamos ver, porque ultimamente a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a doutrinas de demônios, né? Ou seja, vão se afastar da verdade, dentro da igreja, mas longe de Deus. Você está entendendo? Então, precisa entender a palavra para nós proceder corretamente. Aqui, nós vamos ver um irmão que fez errado. Gênesis 38, do versículo 1 em diante, diz assim: Neste tempo, Judá desceu de entre seus irmãos. Entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Irã. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Ele tomou-a por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve à luz, e o pai lhe chamou Tomou a conceber e teve outro filho e chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro cujo nome foi Selá. Foi em Quezibe que ela lhe deu à luz. Judá tomou por mulher o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Deita com a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendente a teu irmão. No versículo 9. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Amém? Temos falando de semente, né? Lucas 8:11. Semente quer dizer, no grego, sêmen, né? Eu já falei um pouquinho. E aqui, a Bíblia nos diz, né, no Velho Testamento, que quando supor que o meu irmão morresse, né? Eu não tenho nenhum irmão casado, mas se ele morresse, eu tinha obrigação de engravidar a esposa dele, né? Para gerar uma descendência. Você está entendendo? E isso trouxe que Onã tinha que se deitar com a sua cunhada, no caso, né? Porque o irmão dele tinha morrido. E ele não queria, irmãos. Então ele largava o sêmen no chão. Você está entendendo? O sêmen. Ele tinha uma relação sexual com ela. Na hora do orgasmo, ele lançava no chão o sêmen, que é a semente, que é a palavra. Você está entendendo? Por isso que Jesus disse, né, a semente é a palavra. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus errado, nós lançamos o sêmen no chão. Ou seja, a semente. Por quê? E veja que interessante o ponto-chave que eu quero deixar com vocês, que muitos irmãos na igreja fazem isso. Por que Onã não queria deixar uma descendência para o seu irmão? Veja o que ele disse, ó. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele. Você está entendendo? Isso gera um problema no íntimo, irmãos. Vamos supor um exemplo. Eu não vou ajudar esse irmão não tem como me retribuir. Você está entendendo? Por que muitas vezes uma pessoa não dá um dinheirinho para um mendigo, né? Por que não dá? Esse mendigo nunca vai poder me retribuir.
Mas se é para uma pessoa que tem dinheiro, não, vou emprestar, porque o dia que eu precisar, ele me ajuda, porque ele tem. Vamos supor, eu estou usando um exemplinho. Você está entendendo? Isso é lançar semente no chão, o sêmen. E isso gera consequência, tanto é que Deus o matou. Você está entendendo? Por isso que nós estamos falando de ceiar. Todos somos filhos de Deus. Repare que ele não tinha a característica de um homem de Deus. Ele não tinha as características de Deus, né? Porque Deus queria deixar uma descendência. E como isso não ia trazer benefício a ele, ele lançava o sêmen no chão. Você está entendendo? A Bíblia diz o quê? Orai por os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Você tá lembrado do texto que eu falei há poucos dias? Eu vou ler de novo. 1 Coríntios. Oh, glória. Aleluia. Deu uma queda de luz aqui. Faltou, mas voltou. Amém? 1 Coríntios, capítulo 4. Me acompanhe ligeirinho. 1 Coríntios, capítulo 4. Tanto é que se inscreveu alguns irmãos mais no canal, né? Quando vê, eles não sabem da palavra. 1 Coríntios, capítulo 4. Paulo está gerando filhos pelo evangelho. Está gerando pela palavra. 4,15, né? 4,15. Ainda que vos tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei. Você está entendendo? E aí ele diz um pouquinho antes aqui, ó. Veja bem, eu li no 4,15, no 4,10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes, vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até o presente, ora, sofro fome, sede, nudez, recebendo bofetadas, e não temos pousada certa. Afadigamo-nos no trabalho, com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente século, somos chamados de lixo deste mundo, com escória de todos. Nós não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto como filhos de Deus. Você está entendendo? Paulo vinha sofrendo, mas ele estava procurando manter uma descendência. Então, pelo evangelho vos gerei. Onã tinha que gerar uma descendência. Paulo está usando a palavra. Eu estou usando aqui a palavra para gerar um descendente. O que eu quero dizer com isso? Não importa a quem, faça o bem. Aleluia, aquele velho ditado. Mas hoje muitos crentes não. Então isso, irmão, eu só dou a paz para o irmão que me dá a paz. Se o irmão me virar a cara, eu viro também. Está lançando o sêmen no chão. Não está preocupando com a morte daquela pessoa em deixar uma descendência espiritual para ela. Você está entendendo? Você está entendendo a palavra? Por isso que Deus matou Onã, porque ele estava preocupado. Não, eu não tenho nada a ganhar com isso. Eu vou estar gerando descendência. Você está entendendo? Na sequência nós vamos continuar nesse texto, porque ele é repleto de conteúdo e Deus vai nos ensinar muita coisa através desta palavra. Que Deus abençoe desde já a tua vida, em nome de Jesus. Paz.